Você é aquela pessoa que está buscando sempre resolver ciclos viciosos na sua vida. Você montou uma empresa, trocou de emprego e não consegue se estabilizar, não consegue encontrar o que é o problema, onde está o fato de você não conseguir deslanchar na sua vida, não ter prosperidade, falando em empregos, em relacionamentos. Tem uma metodologia e você já fez várias terapias, vários trabalhos em relação a isso e você ainda diz assim, mas tem algo que eu não consigo enxergar. A constelação familiar, ou a constelação sistêmica, como ela é conhecida, ela pode te ajudar. No quê? A olhar para algo que você não tem no seu campo de visão. A olhar para aquilo que está oculto e que vem não só da sua biografia, mas sim vem acompanhando a sua história. Eu vou simplificar a questão da constelação familiar, ou vou usar algo que você pode entender melhor. Você faz um investimento, você compra uma empresa. Essa empresa já existe há 50 anos. E você compra essa empresa, faz esse investimento e você não conhece todos os passivos dessa empresa, você não conhece todas as dinâmicas dessa empresa. E tampouco a gente conhece toda a potencialidade dessa empresa. Mas a gente entra lá, vai trabalhando e começam a acontecer e vem algumas demandas, por exemplo, vem um processo trabalhista ou vem algo que você não sabia de um produto que foi usado, alguma coisa que não era devido, então tem um processo disso. Diz, mas eu não comprei isso. Assim somos nós. Quando nós ganhamos a vida, quando nos é presenteado a vida que vem através dos nossos pais, vem toda uma história que a gente não conhece, mas que fica atuando no nosso campo. E isto traz muita coisa boa, muita virtude, muita força, muitas qualidades, mas outras não. Pode trazer muito medo, pode trazer processos traumáticos, pode trazer coisas que não foram bem resolvidas. A constelação familiar, através de uma representação, ela pode nos indicar aonde o nosso processo, onde nós estamos emaranhados, onde a gente está enrolado com essa história. Isso é uma maldição? Não, não é. Isso é o nosso jeito de olhar, ou o nosso jeito de encarar assuntos difíceis dentro do nosso sistema familiar. E a gente se emaranha. Ou eu estou fora do meu lugar, ou eu estou fazendo função que não é minha, ou eu estou desequilibrada, querendo dar muito e não sei receber. Então são leis sistêmicas. Quando eu falo leis sistêmicas, são leis naturais, elas fazem parte da natureza. Na natureza existe uma ordem, existe um equilíbrio entre dar e tomar, existem as compensações, e isto é o natural. Só que nós não temos isso presente no nosso dia a dia. Um exemplo hipotético aqui, né? Você tem uma empresa e ela não serve só para a pessoa, ela pode ser usada também para o seu negócio. Vamos lá, você tem um problema, você tem um objetivo a atingir, você tem e precisa, sei lá, tem um produto novo para vender e ele não está tendo o resultado que você queria. Quais são os elementos que impactam quando a gente vai desenhar, quando a gente vai usar ou bonecos, ou uma representação, formas geométricas, ou papéis? Papéis. Eu vou olhar e vou dizer assim, para que serve isso? Eu vou montar posições. Quais posições? Aquelas que estão na sua cabeça. É importante aqui olhar e dizer assim, não é o que eu falo, é o que você conta sobre a sua empresa. Então você põe lá o produto ou o projeto, você se coloca nessa empresa, você coloca os funcionários, você coloca os fornecedores, você coloca os clientes e às vezes a gente descobre que tem alguém que não olha, ou os clientes não estão olhando para aquele produto, ou você não está olhando para a sua empresa, está focado em alguma outra coisa.
E aí, no desenrolar deste desenho, você vai se dando conta das coisas que precisam ser feitas, que precisam ser tomadas. Então, se você não está olhando para o seu produto que é da sua empresa, para onde você olha? Para uma questão pessoal? Para os clientes? Para os fornecedores? Para o funcionário? Aonde está indo o seu olhar? E com isso a gente consegue fazer um direcionamento. Então a constelação nisso ela é extremamente útil, extremamente. Se você tem um conflito na sua vida pessoal e você faz as representações e você está olhando o emaranhado com a história da sua mãe ou do seu pai, você não está presente aqui, a sua energia não está 100% onde você deve estar. E se você não está 100%, está dividido, tampouco os seus projetos de vida vão ser levados adiante. Então, muitas vezes, as nossas terapias, elas falham porque eu não estou ali. Porque eu estou só um pedacinho ali. Eu estou olhando ou tentando resolver algo que já passou. Então, o que a gente faz? A gente conserta o passado com uma constelação? Não, não se trata de consertar o passado. Se trata de reconhecer que aquilo tem uma força e que atua. Sempre que eu recebo pessoas que me falam, geralmente elas vêm com um sintoma e que eu começo a explicar que a gente pode olhar o que aquele sintoma está querendo dizer, seja para a empresa ou seja no pessoal, você consegue fazer com que aquilo se revele para você. Você consegue tomar uma força de decisão. Claro que dentro da minha vida profissional, além de ter uma formação extensa dentro do processo de constelação, dentro do processo do pensamento sistêmico, também tenho uma bagagem de muitos anos na área financeira de empresas, na área estratégica de empresas. Então, isso me facilita este olhar mais abrangente. Me facilita também acompanhar processos e ver que, por exemplo, às vezes a pessoa está reclamando do trabalho, está reclamando de que ela não consegue lidar com a demanda do trabalho, e eu consigo juntar e ver a dinâmica da empresa, ou ver que aquilo lá tudo está misturado, e que quando a gente consegue separar o CNPJ do CPF, a coisa flui melhor, né? Então, tem essa propriedade desta minha formação de história de vida, né? Mas quando você desenha, quando você vê, dizem que o que a gente vê, a gente nunca mais desvê. E esse é o grande poder da constelação. É como se fosse uma ressonância. Você consegue identificar, de novo, não se trata de eu vou trabalhar a relação com a minha mãe. Não. Qual é o sintoma? Se esse sintoma te leva com a relação da tua mãe, ok. Se te leva com a relação da tua avó, ok. Mas qual é o sintoma que você apresenta que que você percebe que a sua vida não deslancha? Não se trata de eu vou trabalhar a minha relação com meu pai, vou trabalhar a minha relação com o dinheiro também é sintoma. Se trata de eu olho para isso porque eu tenho uma dificuldade que eu não estou reconhecendo. Deixa eu trazer um outro exemplo para vocês. Recentemente eu fiz um atendimento onde a pessoa me procurou porque não conseguia escolher entre projetos. Tinha muitos projetos, tinha uma demanda grande, mas isso não se concretizava. Estava enrolado, a situação da empresa estava enrolada. Quando nós colocamos a representação da constelação, a esposa era sócia dele. Mas ele olhava para ela não como sócia dessa empresa, olhava para ela como esposa. E aí começou uma confusão, porque ele queria ser cuidado dentro da empresa. E ela tinha um percentual pequeno de 10%. E a esposa, ou a sócia, que não era esposa dentro da empresa, era sócia dentro da empresa, ela não estava olhando para os projetos. Ela olhava talvez para o cuidado, para outras coisas, mas não estava olhando para os projetos. E isto rouba a energia da empresa. Quando se percebeu isso, quando ficou claro o movimento que estava acontecendo ali, a pessoa pôde olhar para o projeto, pôde definir
o que era importante para a empresa, poder olhar para o lucro da empresa, que ele estava lá esquecido, não se olhava para o dinheiro, não se olhava para o projeto, se focava na metodologia de trabalho e não no cliente, porque uma empresa só existe por causa do cliente. Então já começa aí, se dentro de um trabalho, numa empresa, não se trouxer o cliente, não existe empresa. A empresa só existe por causa do cliente. Então, quando se colocou e que se viu todos esses detalhes da empresa, a empresa deslanchou. Então, são momentos, é mágico, parece, né? Parece mágico, né? Dizer assim, é simples assim. Não, isso é um processo muito profundo. Claro que depois vai requerer toda a parte administrativa, toda a parte de planejamento, toda a parte de marketing, mas isso é trabalho da empresa. O meu trabalho é olhar, acompanhar para ver aquilo que não está sendo visto dentro dos processos administrativos, fiscais, estratégicos. O que você não percebe, o que você não vê e que está fazendo com que você não acesse o máximo de potencial que você tem, seja a nível pessoal, seja a nível empresarial. Tem uma série que está passando agora no Netflix, a 2ª temporada, é Uma Nova Mulher, e eu sugiro que, se você quer conhecer mais sobre constelação, ela foi muito bem elaborada, ela traz conceitos muito importantes da constelação familiar. Claro, nós temos que lembrar que ali é uma série, então tem os efeitos ali, mostra as histórias muito elaboradas, né? Nem sempre se acessa todo o conteúdo da história em si, numa constelação, mas a gente sabe que ali tem algo que está produzindo um efeito no presente que não foi dissolvido lá no passado. Exatamente daquela analogia que eu usei no início. Quando eu ganhei a vida, eu comprei todos os ativos e todos os passivos da história dos meus antepassados. E se a gente for pensar da história da humanidade, né, porque a gente está dentro de uma cultura também, não é só o que eu recebo de DNA, é o que acontece na epigenética. Então, a cultura também faz com que a gente defina muitas coisas e pese nas nossas decisões de vida. Então, a constelação, ela vai ajudar você neste processo, neste olhar. O que eu mais ouço, a constelação mudou a minha vida, é um divisor de águas, antes e depois. Uma constelação resolve a vida? Não, mas uma constelação abre a possibilidade de você dizer assim, existe algo muito maior que me move. E eu começo a observar e a viver de uma forma sistêmica. Muito mais que fazer o processo da constelação em si, é entender os conceitos da constelação. Ou seja, o que é pensar sistêmico, o que é estar em ordem, o que é o pertencimento, o que é a lei do equilíbrio. Nós vamos estar trazendo, no decorrer, acompanhem o canal, nós vamos estar falando sobre essas 3 leis sistêmicas, nós vamos estar explanando, talvez colocando até representação de como isso funciona, mas o importante é que você se abra para a possibilidade de dizer um problema não existe só uma solução, existem vários olhares, existem várias formas de você acessar um conteúdo e de resolver de uma maneira mais assertiva, mais direcionada, seja na sua vida pessoal ou seja no seu empreendimento. Eu convido vocês a ficarem nesse canal, vocês vão ter muito conteúdo sobre constelação familiar a partir de agora. Como eu trabalho muito com isso, então eu vou estar trazendo esse conteúdo para que você possa ficar muito bem informado e com a seriedade que merece esse assunto. Se você gosta desse conteúdo, deixe o seu comentário, se você tem dúvidas, mande para nós, eu respondo pessoalmente todos os comentários que são deixados, mande um direct, e se você quer agendar a sua sessão, que ela pode ser presencial ou online, entre em contato também. Muito obrigada.